Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar com você a respeito de consciência corporal. Muita gente pergunta para mim, Cristal, por que você fala tanto nessa coisa da consciência corporal? Eu falo tanto nisso porque muitas pessoas me procuram falando sempre as mesmas coisas dos seus alunos. Por exemplo, os meus alunos não se concentram, ou os meus alunos têm muita atenção na aula de instrumento, então às vezes acaba se revelando até em desenvolvimento de tendinites, de desconfortos físicos para tocar o instrumento. Tem gente que fala para mim do quanto esses alunos estão com a postura ruim, que meu aluno não consigo acertar a postura do meu aluno, se ele sentasse direito, se ele ficasse em pé direito, eu conseguiria então fazer com que ele tivesse um desenvolvimento melhor. E na verdade, todas essas questões, inclusive a da concentração e a do relaxamento, estão diretamente ligadas à questão da consciência corporal. Você já parou para pensar que através da consciência corporal é que a gente desenvolve, na verdade, habilidades para poder tocar melhor o nosso instrumento? Quando eu falo de postura na sala de aula, eu estou diretamente tratando de não só de uma questão física, mas também de uma questão relacionada à concentração. É importante que você pense um pouco nisso. O corpo da gente é a maneira pela qual a gente existe nesse mundo. Não te parece estranho que a gente saiba tão pouco sobre este veículo que a gente usa diariamente durante toda a vida para se expressar, para se colocar, para conhecer o mundo e até para se conhecer mesmo pessoalmente, para conhecer as suas questões emocionais? Tudo passa pelo corpo. O corpo é um grande delator, né? O corpo fala coisas sobre nós o tempo todo. Tem até aquele livro famoso lá da década de 80 que se chamava O Corpo Fala, né? Que através das posturas, da posição do corpo, da maneira como ele está posicionado, da maneira como você se coloca com o corpo, você está revelando um monte de coisas que estariam ali submersas, né? Que você estaria tentando às vezes até esconder, mas o corpo revela, o corpo coloca para fora. Então, quando a gente fala de educação, a gente tinha que resgatar um pouco esse pensamento da Grécia Antiga, né? Todo mundo já estudou essa coisa da história na Grécia Antiga, falava corpo são, mente sã, né? Então é um pensamento, é uma forma de encarar a questão da importância do corpo no aprendizado, né? Então, tanto é que as atividades físicas desde Roma, da Grécia Antiga, eram muito importantes e estavam lá incluídas as atividades relacionadas à educação, estava relacionada à atividade física, à consciência corporal, ao trabalho com o corpo. E a gente acabou vivendo historicamente, né? Nós somos de uma geração que tem a educação física na escola, mas sempre movimentos que são determinados, muitas vezes se faz com pouca consciência, né? Porque não dá tempo, cada um tem um tempo particular, um tempo pessoal para entender determinados mecanismos do próprio corpo, e às vezes na escola a gente não tem esse tempo para trabalhar, a gente trabalha com padrões, com modelos, então faz-se desse jeito e com exercícios físicos determinados, mas que às vezes a pessoa faz, mas não tem consciência do próprio corpo. Então eu queria falar um pouco dessa deficiência que eu vejo na educação, principalmente na questão da educação musical, porque na educação musical o corpo é uma coisa que é extremamente requisitada, né? Quando eu falo educação musical, ela inclui também o tocar e o cantar, né? Não é simplesmente o estudo teórico da música, da linguagem musical, mas o cantar e tocar. E para cantar,
postura é fundamental. Para tocar, postura é fundamental. E essa postura está diretamente ligada à qualidade da performance que a gente vai ter. Uma pessoa com uma postura ruim normalmente não tem uma performance tão boa, né? Ou se tem uma performance boa, até acima da média daqueles que estão ali, ela não é tão boa quanto ela poderia ser se o aluno tivesse uma boa postura, né? E se tivesse uma boa consciência corporal. Então, faz parte do processo de aprendizagem de educação musical, pelo menos dentro da linha da metodologia que eu sempre segui, da metodologia que eu aprendi em primeiro lugar, que foi o método Orff, essa importância da parte física, dessa atenção ao corpo dentro do aprendizado musical. O Orff, inclusive, a metodologia dele nasce do relacionamento dele com uma ginasta chamada Gunhild Kittmann, que falava justamente dessa coisa da consciência do corpo, né? E por quê? Quando a gente pensa num aluno que não se concentra, normalmente a postura desse aluno mostra para você que ele não está concentrado na aula, né? Eu até falei num vídeo recente que gravei para vocês de uma frase que eu falo muito para os meus alunos. Olha lá, parece um orangotango grávido sentado na cadeira, porque eles se jogam na cadeira às vezes, né? Às vezes você vê os alunos assistindo aula, a própria postura corporal deles mostra se eles estão interessados ou se eles estão cheios de estarem ali, né? E isso acontece com música. Então, quando a gente pensa em postura, que é uma coisa muito importante para se centrar, para se concentrar, é necessário fazer uma orientação. Eu costumo fazer um exercício com os alunos, porque existem duas posturas importantes para cantar e para tocar, tanto em pé quanto sentado. Quando a gente pensa em tocar em pé, e eu que toco instrumento de sopro, trabalho muito isso com os meus alunos, eu sempre falo dessa postura de que você tem que, primeiro, entender como é que está o teu corpo e usar a gravidade, o seu eixo, a seu favor, para que você fique no centro, né? A postura, ela tem essa característica, né? Quando você trabalha com postura, você está chamando o aluno para o seu centro. Vamos encontrar o caminho melhor para você se concentrar, né? Concentrar-se, estar dentro do seu centro. Então, um exercício legal é assim, procura esses dois ossinhos aqui, né? Que a gente tem aqui na cintura, que são a crista ilíaca, esses dois ossinhos. Embaixo deles você coloca paralelamente os seus pés. E aí, uma vez o pé estando paralelo embaixo, né? Então vai ficar nem com o pé muito aberto, nem muito fechado, você vai procurar montar em cima dessa coluna. E aí, o que você vai fazer? Para você sentir bem, que tá bem centradinho, você vai pensar assim, num ponto embaixo do dedão do pé, num ponto embaixo do dedinho lá no outro extremo e num ponto no calcanhar. Então imagina que você tem um tripézinho em cada pé, 3 pontos de apoio em cada pé. E aí você vai procurar distribuir o peso do corpo nesses pontos. E ao mesmo tempo você vai ganhar um espacinho no joelho. Não deixa o joelho travado lá atrás. Deixa ele com um espacinho pequenininho, dá uma dobradinha bem pequenininha. E aí monta em cima e encaixa o quadril. Não pode estar com aquele bumbum de motoqueiro lá para trás, mas traz para frente o quadril, encaixa e pensa, ombro para baixo, pescoço para cima. E aí você pensa nesse eixo, sente como é que você fica centrado, como que você fica equilibrado. E aí você pode brincar de jogar o peso do corpo lá para a ponta dos dedos, embaixo daqueles 2 pontos do metatarso e jogar o peso do corpo lá para trás no calcanhar. Você vê que são movimentos bem curtinhos, bem pequenininhos, mas que vão te dando essa noção de eixo, ó, para frente, para trás, para frente. E aí você pode ir para um lado, para trás,
para o outro, para frente, para trás, do outro lado, para frente. Então você brinca um pouco com esse eixo e dá uma vibradinha assim, ó, tchum, 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 dá uma molinha. E aí com isso você pode tocar violino, tocar flauta transversal, tocar flauta doce, tocar guitarra, você tá no eixo, você tá no centro. E isso, a postura faz o que com você? Ao mesmo tempo que você está trabalhando relaxamento, postura, deixando tudo livre, né? Os braços livres para poderem trabalhar, você está centrando a sua mente, na verdade. Você está se concentrando para a ação que você vai ter de tocar. Então a postura é muito importante para o processo de concentração. E quando eu falo da postura em pé, eu falo disso. E sentar significa apoiar os dois pés. Deixa eu ver se aqui você me apoiar, ó, os dois pés no chão e sentar em cima desses dois ossinhos do bumbum, que são os isquios, e é aqui, ó. Não precisa ficar com a perna fechada, pode ficar com a perna levemente aberta para você tocar aqui, tocar aqui, tocar aqui tranquilamente, tocar violão tranquilamente. Então você pode ter uma postura mais adequada que vai ajudar na sua concentração. Então, a primeira coisa da consciência corporal está diretamente ligada à questão da postura para a concentração, para melhorar o aprendizado. Então, teu aluno está dentro da sala, está sentado de qualquer jeito, mexe nisso, para você já requisitar um pouco da atenção dele. Outra coisa que eu acho que é super importante, quando a gente trabalha com postura, para ajudar também nesse centrar-se, também para equalizar as pessoas numa mesma energia na sala, tanto nas aulas coletivas quanto na sua aula individual com o seu aluno, para vocês estarem na mesma sintonia, o exercício de respiração é muito importante. Então, respirar pelo nariz, pensar na respiração diafragmática, sempre aqui na região do abdômen, nunca aquela respiração aqui em cima. Essa respiração aqui de cima, né, é uma respiração que a gente usa quando tá chorando, quando tá muito bravo, quando tá nervoso, irritado. Você, puxa vida, eu falei pra você, né? Você sabe essa coisa forte, essa coisa de tensão, de emoção, de falta de controle, tá toda aqui nessa região. Você quer ter um controle legal? Você quer ter uma concentração melhor? Respira. Eu até já dei em outro vídeo para vocês aquela respiração do 4-7-3. Inspira em 4, expira em 7, segura 3. Faz isso algumas vezes. Eu até falo para os alunos, olha, vai fazer uma prova, tem uma situação difícil para enfrentar, vai lá, se tranca numa sala, se tranca no banheiro, entra na postura, sente o eixo, fique em pé e respira. 4, inspirando. 7, expirando. 3 de pausa. E recomeça. E aí vai. Então, a respiração é super importante. Então, já falei para você de duas coisas muito importantes para a consciência corporal, né? E para aplicar na sua aula: a postura e a respiração. A respiração, ela é muito importante para autorregulação. Quando eu falo de autorregulação, eu tô falando do quê? Eu tô falando de controle emocional. Tô rindo muito, tô chorando muito, tô muito tensa. Eu vou trabalhar com a respiração para me ajudar. Tô desconcentrada, ajusto a postura e mexo com a respiração, né? E isso tudo ajuda você e ajuda o aluno na aula, tanto coletivamente quanto na aula individual do instrumento.
Porque às vezes na aula individual de instrumento o professor fica tão preocupado em fazê-lo tocar que esquece que ele precisa preparar o aluno para tocar. Outra coisa que é importante de você pensar também, já na respiração, é também no relaxamento. Por que no relaxamento? Muita gente fala, meu aluno tá tenso, tá com dor na mão, tá com dor. O instrumento, ele só revela os pontos de tensão, ele não os cria. Pensa nisso que eu tô te falando. O instrumento revela os pontos de tensão, não os cria. Cantar revela os pontos de tensão, não cria os pontos de tensão. Então, você vai perceber, eu tô com uma tensão na mão. Então, você vai pensar o porquê que você tá com a tensão na mão, o que isso significa para você, qual o tipo de movimento que você tá fazendo que tá criando essa tensão e como você vai poder mexer. Então, o relaxamento é super importante. Só que a maioria das pessoas confundem relaxamento com abandono o corpo. Falei isso no vídeo passado, estou repetindo aqui porque é muito importante agora. Agora estou falando em nível de consciência corporal, né? Dentro desse espectro da consciência corporal. O relaxamento não pode ser abandono. Você fala para o teu aluno, relaxa, vamos tentar relaxar. O cara morre na cadeira, né? E quando eu falo relaxamento, é relaxar em pé. Vamos relaxar em pé, né? É estar no eixo, é estar respirando com a parte abdominal e tá pensando no tônus do movimento. O que é o tônus? Quando a gente fala em dança, por exemplo, a gente pensa muito em tônus. Se eu faço um movimento sem tônus, é isso aqui. Um movimento com tônus é isso aqui, né? É a presença no movimento do que uma coisa assim. Aqui não tem nada, né? E aqui tem todo uma atenção, é uma atenção, né? Não é uma tensão, é uma atenção. Tônus é a presença no movimento. Então, é fazer com o teu aluno, você tá relaxado? Então tá. Como é que tá a sua respiração? Você tá abdominal? Tá percebendo? Tá tendo uma atenção? Tá tendo uma presença para a respiração? Seu ombro tá relaxado? Seu pescoço tá para cima? Ombro para baixo? Mas você tá com uma atenção, com uma presença neste movimento? É isso que você tem que trabalhar. Até para o aluno perceber onde é que estão os problemas dele. Por que a gente trabalha com relaxamento? A gente trabalha com relaxamento para ter uma coisa chamada domínio do movimento. Tenso, você não vai para lugar nenhum. Você paralisa. A tensão é uma coisa que paralisa. E para tocar bem um instrumento, eu preciso ter agilidade. E essa agilidade vem com o domínio que eu tenho do movimento. Então eu preciso treinar para ter esse domínio, para incorporar esse domínio desses movimentos de forma que eles resultem em boa agilidade, em coordenação motora, principalmente quando a gente trabalha com crianças na musicalização. Quando elas ainda não escolheram um instrumento, a gente fica sempre pensando, que instrumento será que ela vai tocar? Então eu tenho que preparar esse corpo para ter uma coordenação motora aceitável se ele quiser tocar piano, se ele quiser tocar flauta, violino, que ele vai precisar do arco, se ele vai precisar flauta, que é um movimento bem antinatural, né? Porque ela é toda, né? Você precisa trabalhar com peso de cotovelo para baixo, pressão da flauta aqui no queixo, não é aquela coisa só de colocar um instrumento no queixo, né? Mas tem toda uma postura adequada, toda uma pressão que tem que ser feita, que é com peso de cotovelo. Vai tocar violão, né? O aluno às vezes reclama, ai, meu dedo tá doendo porque eu tô tendo que apertar demais as cordas. Se tiver jogando peso pro cotovelo, automaticamente você já não precisa ficar apertando, porque essa pressão vem naturalmente. Quer dizer, existem técnicas que, através do relaxamento e da consciência corporal, você consegue resolver e trazer para o teu aluno maior domínio do movimento, maior coordenação motora e, portanto, maior agilidade. E para que a gente precisa de agilidade? Para a gente conseguir expressar no instrumento aquilo que vai na nossa alma. Às vezes eu vejo uma determinada sonata, uma determinada peça que eu estou tocando, que exige uma determinada velocidade, que é o jeito que eu sinto aquilo, que é o jeito que aquilo pede para que seja feito.
E aí o que que eu faço? Eu não consigo tocar porque eu não tenho agilidade. Então eu vou estudar uma técnica direcionada para aquele trecho para desenvolver essa mobilidade, essa agilidade e essa coordenação motora. Então, já falamos de quantos aspectos aí da consciência corporal? Falamos da concentração, falamos da respiração, falamos do relaxamento como condutor da técnica de agilidade para você poder se expressar melhor. Outro recurso que ajuda muito no domínio de movimento é a dança. Eu, como fui musicalizada no método Orff, eu tive a oportunidade de vivenciar vários tipos de dança. E no que isso contribuiu, né, para o meu desenvolvimento musical? Eu diria para você que muito, porque através do conhecer músicas e danças de povos diferentes, você consegue entender um pouco do repertório corporal. O que é uma dança folclórica alemã? Ela é muito diferente do que é uma dança folclórica árabe, por exemplo, né? Você compara, ou de uma dança folclórica brasileira, que exige do corpo coisas muito diferentes, né? Então, quando você aprende o repertório corporal de outros povos, você também acaba entendendo melhor o jeito, intuindo melhor o jeito de se tocar aquele tipo de música. Então, para o desenvolvimento de um bom intérprete, para a gente se tornar um bom intérprete, é importante a gente saber como é que funciona esse lado, né, que é mostrado na composição das pessoas. Um Mozart, né, é muito diferente de um outro compositor da mesma época dele, mas que fosse talvez italiano, por exemplo, né, que tem uma outra forma de se relacionar. A gente até recentemente estava fazendo um trabalho de dançar, de tocarmos uma dança barroca, mas que efetivamente era uma dança italiana e que foi composta, era uma dança no formato italiano, composta por um artista, por um compositor francês, era uma forlana, né? Que é um tipo de dança italiana e que no período barroco um compositor francês escreveu. Então, na hora que você vai interpretar a música francesa, o que você vai pensar, né? Você vai pensar no barroco francês, que tem todas as articulações, o inegal, que é tudo mais ou menos desigual, e você vai trabalhar nisso. Mas aí você pensa, o cara escreveu uma dança italiana, então será que era para tocar com inegal? Não, não era. Era para tocar com outro tipo de articulação, com a articulação italiana, que era mais quadradinha e tal. Então, e conhecer a dança, saber como se dança, é fundamental para que a gente possa executar aquilo bem. Então, quando você aprende um repertório corporal, quando você aprende a música do outro lado, daquilo que é dos componentes de movimento que tem em cada compositor, em cada peça e principalmente nas danças, você consegue se tornar um intérprete melhor, um intérprete mais comprometido com o resultado e também com uma qualidade diferente do que quem não conhece. Então isso tudo ajuda a compor esse artista que você está tentando educar, porque quando a gente está trabalhando com educação musical, a gente tem que pensar que o que eu estou dando para esse meu aluno é subsídio para que, se ele quiser ser um músico profissional no futuro, que ele possa ser tranquilamente, sem batucar em dificuldades que ele teria se não tivesse feito aula com você, né? Porque a educação musical, a musicalização principalmente, é para destravar, é para fazer com que o aluno tenha acesso a informações e exercícios que liberem a questão da atenção, a questão da coordenação motora, a questão da agilidade,
porque você precisa desse mesmo tônus, dessa mesma concentração para poder realizar uma boa performance, para ter uma boa performance. Durante toda a humanidade, o processo de educação da humanidade, né, durante toda a história da humanidade, a música e a dança, elas sempre andaram muito juntas, né? Então essa coisa do dançar e do tocar eram papéis que se trocava muito. Você não tinha só o músico ou só o dançarino. Todo mundo cantava e dançava. E isso nas tribos que a gente tem conhecimento ainda hoje, de tribos indígenas, tribos africanas, esse pessoal que é mais ligado às tradições, fazem o que? Cantam e dançam ao mesmo tempo. A gente vai para o Nordeste para cantar também. Não precisa ir tão longe. A gente pode dançar cirandas no Nordeste. A gente canta e dança ao mesmo tempo. Então, essa consciência do cantar, do dançar, do corpo, ele é muito importante. A gente falou muito aqui do tocar, né? Mas o cantar exige uma consciência corporal enorme, né? Quando o professor fala, joga a voz para a cabeça, ou tá muito na garganta, ou sua voz tá muito de peito, ou você não tá respirando direito. Todas essas indicações que o professor dá, tá falando para você, se enxerga, né? Olha como é que tá o seu corpo, tá sentindo na máscara, vibrar na máscara o som, quando você tá cantando, tá muito nasal ou não tá? Tudo isso requisita consciência corporal. Se a gente faz exercícios nesse nível, a gente facilita o aprendizado musical e facilita a vida do aluno. E nas aulas coletivas você pode fazer esse tipo de exercício. Então, você como professor de música, procure exercícios de canto para passar na sua aula. Cantar não é simplesmente abrir a boca, né? Na verdade deveria ser, né? Mas a gente quando está às vezes cantando com o aluno, a gente pode dar algumas dicas de como ele pode cantar melhor, não precisa berrar, né? Pode cantar com a sua voz para ele poder se encontrar, para ele poder conhecer a própria voz. Porque a voz, ela é igual à impressão digital, cada um tem uma. Então isso é uma consciência do corpo também. Como é que é a minha voz? Como é que ela funciona? Né? Como é que é a minha voz cantando mais agudo? Quais são as regiões que a minha voz soa melhor? Então essas dicas eu tô querendo te dar. Porque é a partir desse trabalho da consciência corporal que você vai poder desenvolver algumas competências nos teus alunos que são fundamentais. E mesmo que você não seja professor de música, trabalhar a postura, trabalhar relaxamento, trabalhar respiração, trabalhar eixo, como a gente fez aqui no começo da aula, dessa conversa nossa. Estou acostumada a falar em aula que acabo falando em aula, mas não é, dessa conversa nossa. Você, passando essas informações para o seu aluno, você vai conseguir um aprendizado melhor, eu garanto para você, porque você vai ter mais concentração, você vai ter mais foco, você vai ter mais atenção, né? Então, pensa nessas coisas que eu estou te falando. Procure informações. Tem um professor de educação física da sua escola que pode te ajudar. Tem cursos que você pode fazer de consciência corporal. Algumas artes marciais também passam alguns níveis de consciência corporal diferente, né? Porque está voltado para a luta, mas tem essa coisa da respiração, do eixo. Sempre tem alguém que tem algum exercício que possa te ensinar para que você consiga ensinar os teus alunos. Então, consulte o seu professor de educação física, consulte a professora de dança da escola, né? Faça uma atividade física para você ter essa consciência. Eu durante muitos anos não, mas durante 3 anos eu estudei no estúdio do Ivaldo Bertazzo aqui em São Paulo, ligado à consciência corporal, e era muito interessante o trabalho que ele fazia. Na primeira aula a gente tinha que desenhar o nosso esqueleto, sem nem sequer ter visto algum. E era muito interessante, porque a gente desenhava o esqueleto e aí depois ele vinha mostrar pra gente que aquilo era meio que um diagnóstico daquilo que a gente não enxergava na gente.
Então tinha partes do corpo que a gente nem sequer sabia. Eu era uma que não tinha pescoço, continuo não tendo muito, mas hoje pelo menos eu tenho consciência dele, né? Essa coisa de não achar as partes do corpo, então a gente tinha que desenhar. E aí você começa a descobrir as articulações. Então todo o processo que eu vivi nesse curso era voltado para o relaxamento a partir das articulações. Então a gente ia trabalhando uma a uma dessas articulações do corpo, e depois de um tempo a gente ia fazer o desenho do esqueleto. Era muito engraçado, porque aí ele estava mais completo. Conforme aumentava a nossa consciência corporal, ele ia ficando mais completo. E não porque a gente ficasse estudando o esqueleto, mas porque a gente fazia exercícios que eram propícios para a gente encontrar essa consciência e entender essa consciência. É um exercício que vale a pena você fazer, de você ir buscando, desde lá do pé, né? Que tem aluno que fala assim: ah, professora, como é que chama o dedo do pé? Tem gente que não chama, chama artelho, né? Como é que chama embaixo, né? Ali embaixo tem calcanhar, tem os artelhos, essa almofadinha, né? Do pé, o tarso, metatarso, né? Metatarso, almofadinha. Então a gente tem que perceber e tem que ensinar para as crianças as partes do corpo também. Faz parte. Quais partes do corpo a gente usa para tocar flauta doce? Como é que elas se chamam? Como é que acontece a articulação? Como é que os ossos estão na mão? Quantos ossinhos tem? Quantas articulações tem? É uma atividade interessante, gostosa e útil se você souber usar. Então, como a gente não tem muito essa cultura de saber mais sobre o corpo, a gente como professor tem que buscar. E eu te dou essa dica. Esse é um conhecimento que, se você for buscar e se você for exercitar, você vai ganhar muito com isso. Eu, por causa do ORF na infância e depois quando eu fui estudar, acabei indo estudar com o Ivaldo aqui em São Paulo, e fiz o curso de danças étnicas e folclóricas, e durante muito tempo eu dei aula de danças étnicas e folclóricas, né? Porque a gente aprende uma série de repertório de música, e a gente acabava ensinando professores esses repertórios que a gente sabia. Então nunca com a pretensão de ser uma bailarina ou com esse olhar, mas com o olhar de estar levando para o aluno mais uma informação. Porque dançar te leva a treinar, né? A conhecer coisas novas e a trabalhar memória de movimento, que é uma memória diferente, né? Do que você ficar memorizando nota, mas a memória do movimento é importante para tocar o piano, para tocar a posição da flauta, para ter a memória sinestésica, a memória do corpo, para fazer as coisas com mais naturalidade. Pensa nisso, vai atrás dessas informações, busca complementar a sua formação com esse tipo de coisa. E outra, dançar é muito divertido, é muito gostoso. Além de, quando você dança com os seus alunos, você equilibra a energia de todo mundo, você consegue ter uma disciplina melhor depois. Então fica essa dica, né? Domínio do movimento, trabalhar com consciência corporal é fundamental para você contribuir com o desenvolvimento mais integral do teu aluno como instrumentista, como artista, como pessoa. Se você gostou desse nosso papo, deixa lá o seu recadinho para mim no By Cristal Veloso, no Facebook, no Instagram, no nosso canal no YouTube. Eu aguardo você me dar a sua opinião e aí a gente vai conversando, tá bom? Até a próxima!